A paz, meus amados, seja bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de dar aquele like, ok? E apertar o sininho das notificações. Amém? Isso é uma parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Hoje, dando início a um novo livro, 2 Reis, capítulo 1. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma breve introdução, que o livro de 2 Reis é uma narrativa teológica que, na verdade, continua a saga de 1 Reis, que vai cobrir um período crítico de Israel e de Judá, que vai se estender por aproximadamente uns 250 anos, tá, da história do povo de Deus. Amém? Então vai começar desde a ascensão de Elias, do profeta Elias, e do profeta Eliseu, quando Elias é transladado, né, até a destruição do Reino do Norte pelo Império Assírio e a destruição do Reino do Sul, de Jerusalém, pelo Reino Babilônico. Tá? Então esse livro ele vai nos mostrar de uma forma panorâmica, tá, essa questão da fidelidade, da apostasia, né, de alguns reis, da obediência, da rebelião, do povo de Deus, dos milagres divinos, dos juízos de Deus sobre o seu povo. Enfim, nós vamos caminhar, né, vamos trilhar nessa jornada de testemunhos, né, e de consequências, de escolhas, tá, em que o povo de Deus faz entre obedecer e desobedecer, tá, em seguir a Deus ou desviar-se para a idolatria. Então é isso que nós vamos ver aqui no livro de 2 Reis, capítulo 1. A partir de agora, versículo 1 diz assim: depois da morte de Acabe, todos sabem, quem vem acompanhando nossos estudos, foi aquele rei que casou com Jezabel, um dos piores reis que Israel, Reino do Norte, já teve. Então, quando ele morre, Moabe, né, os moabitas se rebelaram contra Israel, isto é, se aproveitaram da morte de Acabe e começaram a se levantar para deixarem de ser um reino vassalo de Israel. Aí eles vão se rebelar quando Jorão, neto de Acabe, começa a reinar. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 3, de 4 a 6. E logo depois, no versículo 2, o texto vai dizer que Acasias, o filho de Acabe, ele vai ter uma queda, ele vai ter um acidente doméstico, vai cair da grade de um quarto que ele tinha, numa casa lá em Samaria, e por conta dessa queda ele vai adoecer. E aí o que ele faz, irmãos? O Acasias, a herança do Acasias é exatamente o Acabe, né? Então ele vai seguir nesse caminho da idolatria, né, de se desviar dos caminhos do Senhor. E aí, por conta dessa enfermidade, ele manda mensageiros, tá, para perguntarem vão lá para a cidade de Ecrom, para perguntarem aos filisteus que viviam na cidade de Ecrom, tá, e fazerem uma consulta ao deus Baal-Zebub. Agora você vê, Baal-Zebub, tá, que era o deus dos filisteus, se ele ia ficar sarado ou não dessa doença. Irmãos, isso foi um ato de afronta contra Deus. Isso foi um ato de desobediência, uma declaração de independência, como se Israel não tivesse Deus algum. E isso afrontou muito ao Senhor. De maneira que no versículo 3 diz que Deus envia um anjo do Senhor e vai falar com o profeta Elias. E vai dizer o seguinte: Elias, levanta-te, sobe, vai se encontrar com esses mensageiros que Acasias enviou lá para Ecrom, encontra-se com eles no caminho e vai dizer o seguinte para eles: porventura não há Deus em Israel para vocês irem consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por conta disso, vocês vão retornar, vocês não vão para Ecrom, não. Vocês vão retornar e vocês vão dizer para o rei Acasias o seguinte: que da cama a que subiste, tu não descerás, mas sim morrerás. Então é o seguinte, não vai ter cura nenhuma. Essa doença aí, por conta disso,
dela você vai morrer, por conta dela você vai morrer. E aí, irmãos, os mensageiros, né, retornaram, tá? Voltaram lá para o rei Acasias, disse tudo que o profeta Elias havia falado, e o profeta Acasias perguntou: qual era a aparência desse homem que falou com vocês? E aí os mensageiros disseram, né? Olha, a aparência dele era um homem peludo, muito pelo, e ele era cingido com um cinto de couro. Aí o Acasias, né, identificou: já sei quem é Elias, é o Elias, e eu vou agora prender o Elias, eu vou trazer o Elias preso agora. E aí pegou uma guarnição de 50 homens, 50 soldados, agora tu vê. O Elias está lá no monte, quietinho, irmão, sozinho lá com o pai, e chega um capitão com 50 homens para prender o Elias, porque o Elias declarou aquilo que Deus mandou que ele declarasse. Elias estava falando em nome do Senhor. E aí, irmãos, esse capitão, com 50 soldados, encontra o Elias e diz o seguinte: homem de Deus, o rei Acasias está dizendo o seguinte: desce. Aí Elias respondeu e disse ao capitão: se eu sou um homem de Deus, então vai descer o seguinte, vai descer fogo do céu sobre vocês, sobre você e sobre os 50 homens que você trouxe. E na mesma hora, irmãos, o fogo desceu e consumiu aquele capitão e os seus 50 soldados, meu irmão. E aí, o que aconteceu? O rei Acasias é insolente, irmãos, teimoso, arrogante, não quer reconhecer a glória de Deus e nem a autoridade do seu profeta. Ele manda uma outra guarnição, tá, de um capitão com mais 50 homens, que parece que esse é mais arrogante ainda, tá, e chega para Elias e diz o seguinte: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E aí, irmãos, o Elias fala o seguinte: se eu sou um homem de Deus, vai descer fogo sobre vocês, que o fogo de Deus consuma vocês e seus homens. E o fogo desceu, irmãos, pela segunda vez sobre aquele capitão e sobre os seus soldados, de maneira, irmãos, que o poder de Deus se revelou incomparavelmente superior ao poder terreno daquele rei teimoso e arrogante. E aí ele mandou uma terceira guarnição, irmãos, para você ver que o coração do homem está igual uma pedra, está ali teimoso. E ele manda uma terceira guarnição. Só que esse terceiro capitão, ciente do que havia acontecido com os dois capitães anteriores, irmãos, esse é temente a Deus. Quando ele chega diante de Elias, ele logo se ajoelha, ele se põe de joelhos diante de Elias, e ele vai suplicar, dizendo: homem de Deus, peço-te que a minha vida e a vida dos meus soldados seja preciosa aos teus olhos. Diferente, né, irmãos? E eu sei que o fogo dos céus consumiu os capitães que vieram antes de mim. Agora, eu peço, né, que o Senhor veja a minha vida como preciosa aos teus olhos. E aí o anjo do Senhor fala a Elias, dizendo o seguinte: desce com esse, vá com ele, não temas. E aí o Elias, então, vai acompanhando com esse capitão e com esses 50 soldados, fazendo ali aquela escolta e levando Elias até o rei Acasias. Amém, amados? A gente pode até pensar assim: será que Elias se rebelou contra um governante? A Bíblia não manda a gente orar pelos governantes? Não, irmãos. Elias não se rebelou contra governante, não. Elias se rebelou, se é que a gente pode dizer que ele se rebelou, ele estava debaixo da ordenança de Deus, em primeiro lugar, tá?
que ele só foi agora porque o anjo do Senhor mandou que ele fosse. Em segundo lugar, ele estava, né, diante não de um governante, mas de um rei idólatra, arrogante, tá? Teimoso, que estava afrontando ao Senhor, prostrando-se diante de um falso Deus e trazendo idolatria para o povo de Israel. É isso que está acontecendo. Então tem uns crentes bobinhos, tá, que entra nessa de orar para o governante, e aí nós vamos orar o quê? Para Deus abençoar um governante arrogante, teimoso, idólatra, ou que está levando o país, ou o Estado, ou a cidade para a desgraça, ou trazendo, né, destruindo os valores familiares. Nós vamos orar para Deus abençoá-lo, é isso? Claro que não, hein? Claro que não. Nós vamos orar para que esse homem saia do governo e entre um homem com temor a Deus. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar pela nação, nós vamos orar pelo Estado, nós vamos orar pela nossa cidade. É isso que nós vamos fazer. Não vamos ficar pedindo bênção sobre homens que não temem a Deus e que querem destruir os valores, entendeu? De família, da pátria, do povo, e conduzindo o povo à desgraça, à ruína. De jeito nenhum, irmãos. Então a gente tem que sair dessa ingenuidade, dessa inocência, tá? que não cabe, né? no povo de Deus. Versículo 16. E disse-lhe, no caso Elias, né? Quando ele chega lá no rei Acasias, ele vai dizer: olha, assim diz o Senhor. O que eu falei mandei dizer para os mensageiros, o que Deus mandou falar para os mensageiros, eu estou lhe falando agora. Por que você enviou mensageiros lá para Ecrom buscar Baal-zebub? Eu estou repetindo, não há Deus em Israel para você consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, tu não descerás, mas certamente tu morrerás. E assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Versículo 17. E aí, no lugar do Acasias, reinou Jorão, porque o Acasias ele não tinha filhos, não tinha filho homem para assumir o reinado no lugar dele. E aí o Jorão, seu irmão, assumiu o reinado em Israel. E assim, nós terminamos o capítulo 1 de 1 Reis, primeiro livro de Reis, ok? Aprendendo que nós precisamos, em primeiro lugar, confiar no Senhor. Amém, amados? Então, no caso ali, o Acasias, ele sofreu um acidente, ficou doente, e ao invés dele confiar em Deus, não, ele foi buscar o Baal-zebub, que era também conhecido como Deus das moscas, né? Conhecido como o Deus que da cura, das curas. Entendeu? Então ele preferiu confiar num falso Deus do que no Deus eterno de Israel, Deus que operou e opera maravilhas. Então nós aprendemos aqui que nós devemos continuar confiando sempre, em toda e qualquer circunstância, no Senhor, e jamais permitir que nossos corações sejam teimosos e arrogantes, amém? Diante da palavra de Deus, quando esta vier nos confrontar a fazer a sua vontade. Amém, amados? Que Deus vos abençoe, fique na paz de Cristo, não esqueça de deixar aquele like e até a próxima quinta-feira. Fique na paz.